Olá, meus amores do nono ano, tudo bem com vocês? Saudades, continua por aqui. Bom, hoje a gente começa com o nossa apostila 2, nosso caderno 2. A gente vai começar pelo módulo 5, tá? Módulo 5, ele trata da separação das misturas. Lembrando que o último módulo, o que a gente viu? A gente viu a classificação da matéria que se divide, né? Tem duas classificações, uma em relação à sua composição, que é se ela é uma substância pura ou uma mistura, e a outra classificação se ela é uma substância homogênea ou heterogênea. Hoje nós vamos falar o quê? Como que a gente pode separar as misturas? Então, lembrando que uma mistura é a união de duas ou mais substâncias e a gente vai nesse módulo, então, ver quais são as técnicas que existem para que a gente faça uma separação dessas misturas, tá? Para definirmos, então, nós vamos ver que existem várias técnicas, tá? Para a gente decidir qual que é a técnica que a gente vai empregar, a gente precisa levar em consideração alguns critérios. Quais são eles? Primeiro, o que eu preciso com essa separação? Qual que é o meu objetivo? O que eu quero? Qual que é o meu interesse com ela, tá? O outro critério a ser analisado é quais são as propriedades das substâncias que eu estou trabalhando, né? Então, essas matérias, como que elas são? E aí, a partir disso, eu posso definir qual que é a técnica que eu vou empregar, tá? Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre separação de misturas heterogêneas, ou seja, aquela substância que apresentam duas ou mais fases, tá? Então, quando eu olho, eu consigo perceber claramente que aquele material tem duas ou mais substâncias. Então, hoje, a gente vai tratar da separação de misturas heterogêneas. As primeiras técnicas que nós vamos ver são as separações de misturas que levam lá matérias sólidas, no estado sólido, tá? Então, misturas feitas de dois ou mais sólidos. Bom, quais são essas técnicas? Primeira técnica que pode ser empregada é a técnica que a gente chama de catação, tá? O que seria a catação? Catação, gente, tenho certeza que todos vocês já fizeram isso alguma vez na vida de vocês. Na verdade, o que é a catação? É a técnica que você pode usar sua própria mão, né? Então, fazer essa catação manualmente ou por meio de pinças, de colheres. O que é a catação? É você tirar no meio de várias substâncias, de várias matérias, tirar aquilo que é o seu interesse. Então, uma forma de catação que é muito empregada, que é muito utilizada, é nas coletas seletivas, tá? Então, nos materiais recicláveis. Várias vezes você tem lá vários resíduos sólidos, tá? E você vai retirando o que você quer. O que eu quero? Eu vou pegar só a latinha de alumínio. Então, você vai lá e faz a catação. Então, você tira manualmente, ou com pinça, ou com colher, vai tirando o material que você quer. Ah, não, eu quero só garrafa PET. Então, naquele meio, vários sólidos, resíduos sólidos, você vai tirando só o que é de plástico, ou então só garrafa PET. Então, a catação é um trabalho geralmente feito manualmente, onde você retira aquele objeto de interesse. Então, aquela substância, seja plástico, seja papel, papelão, vidro, enfim, você define lá o seu interesse e faz. Então, nos postos, nas cooperativas, onde você tem a coleta seletiva, é muito empregada essa catação, tá joia? Qual que é outra técnica? Lembrando que essas técnicas todas levam em consideração sólidos, tá? Tudo que for sólido. Muito bem. Próxima técnica empregada, que pode ser empregada, é o que a gente chama de atração magnética, tá? O que consiste a atração magnética? Geralmente, você tem um guindaste, na ponta desse guindaste você coloca um superímã, tá? E ele faz a atração magnética. O que é isso? Nesse ímã, ele então pega, né? Ele atrai todas as substâncias que são feitas de ferro, de cobalto, geralmente o ferro, que é o metal de interesse, tá? Então, onde a gente tem muito isso? Nos ferros velhos, onde tem sucata. Então, eles vão lá com um guindaste,
aquela coisa enorme, e aí com esse super ímã, ele vai pegando, ele vai atraindo tudo que é de ferro. Então, tudo num carro que não é mais usado, que for de ferro, vai sendo atraído por esse ímã, e depois eles dão o destino que eles querem com esse ferro, tá? Ou vão derreter esse ferro e formar outra coisa. Enfim, eles dão um destino que eles precisam e que é de interesse. Então, a atração magnética consiste num guindaste onde você coloca na ponta um ímã muito grande. Você coloca lá no meio do seu ferro velho, onde tem sucata, e você vai retirando tudo que for de metal que é atraído por ímã. Geralmente, o objetivo maior é o ferro, pelo valor dele, enfim, pelo destino que é mais fácil, por vários motivos. O ferro geralmente é o metal de interesse, tá? Então vimos aí catação e a atração magnética. Agora, a outra técnica é chamada de tamização ou também peneiração, tanto faz, tá? O que é essa peneiração? Muito simples, tá? É usar uma peneira ou tamis, por isso que a gente também chama de tamização. Essa peneira aí, essa barreira, em laboratórios geralmente a gente chama de tamis. E aí o que ele faz? Por diferença do tamanho de sólidos, então se você estiver trabalhando com uma mistura onde as partículas sólidas que estão presentes nessa mistura têm uma diferença de tamanho, você pode empregar a peneiração, tá? Então, por diferença de tamanho, o que vai acontecer? As partículas maiores, os sólidos maiores vão ficar retidos na peneira, e o que for menor, ele é separado, né? Ele vai sair da peneira, vai para outra parte. Então, você consegue separar as substâncias sólidas quando elas apresentam diferença de tamanho. Em casa a gente faz isso, a gente faz. Então tomem cuidado, que eu tô falando para vocês que a peneiração ou tamização é para misturas que a gente tem sólido e sólido, mas a peneiração é uma técnica que a gente também pode empregar se a gente tiver sólido com líquido, tá? Então a gente faz muito, por exemplo, quem que não tem essa peneirinha em casa, tá? A gente faz muito isso com suco de laranja, por exemplo. Então você faz o quê? Passa o suco e fica lá retido os grumos da laranja. Então a peneiração ou tamização, ela pode ser aplicada com uma mistura que está lá sólido com sólido ou então sólido com líquido. Tanto faz, tá? Essa é uma diferença dessa técnica para as demais. O que acontece aqui então? Vamos pensar que é sólido com sólido. As partículas maiores ficam retidas aqui, nessa parte da peneira, e as menorzinhas passam, e aí você tem a separação dessa mistura. Gente, lembrar que esse é um exemplo, né, doméstico, mas a gente tem várias peneiras gigantescas, peneiras com várias tramas, então tramas mais abertas, tramas mais fechadas, você tem vários, tá? De tecido, de plástico, fio sintético, de metal, você tem várias, tá? Geralmente essa técnica é muito utilizada na construção civil, na hora do preparo de argamassa, onde os trabalhadores, eles fazem o que? Separação da areia e do cascalho. Cascalho é aquela pedrinha bem pequenininha, então o cascalho fica retido aqui na trama da peneira, e sai a areia, né? Geralmente na construção você trabalha com areia fina. E aí a areia, você consegue separar o cascalho da areia. E aí você consegue preparar a argamassa para as obras da construção civil, tá? Então, mais uma técnica. Diferença dessa técnica, que ela não só separa sólido de sólido, mas também de misturas feitas de sólido e líquido. Tá? Exemplo, suco de laranja em casa, de limão, enfim, qualquer suco aí, tá? Bom, próxima técnica que pode ser empregada para separação de misturas heterogêneas, sólido com sólido, é o que a gente chama de flotação, tá? Flotação, gente, você vai trabalhar com a propriedade da densidade. A gente sabe que cada material tem uma densidade. E utilizando essa propriedade, você vai fazer a flotação. Então, fiz um exemplo bem caseirinho aqui,
O que eu tenho aqui? Eu tenho uma areia, tá? E tenho, aqui é coisa de lápis, tá? Pontei lápis aqui e coloquei. Podia ser serragem, qualquer coisinha, tá? O que eu sei sobre isso? Eu sei que a areia tem uma densidade maior que esses coisinhos aqui de lápis. O que a flotação faz? Então, a flotação leva em consideração as diferenças de densidades das matérias. E aí, a flotação consiste em quê? Você pegar uma matéria líquida, tá? E você vai adicionar nessa mistura de sólido com sólido. Claro que vai precisar de um tempinho aqui para dar o repouso para vocês observarem. Mas o que vocês vão ver? Que na flotação eu uso um líquido com densidade intermediária, tá? E aí o que acontece? O que for de maior densidade fica aqui no fundo, e aí a gente chama isso de corpo de chão, ou corpo de fundo, ou precipitado, ou sedimento, tá? O que tiver no fundo com maior densidade é esse precipitado ou sedimento, tanto faz. O que tiver flutuando, porque a densidade dele é maior, a gente fala que essa matéria ficou em suspensão, tá? Então, como flutuou, a gente fala que foi suspensão. Então, a técnica da flotação consiste em colocar aqui um meio líquido que tem uma densidade intermediária ao sólido mais denso e ao sólido menos denso. E aí eu consigo fazer a separação. Claro, gente, que tá uma coisa bem simples, né? Bem doméstica, mas isso é muito útil. E aí eu consigo aqui retirar a substância de menor densidade e tiro o líquido e daí eu fico com a de maior densidade, certo? Aqui vocês não conseguem ver tanto porque na filmagem não fica muito bom. E também porque ela precisa de um tempo para decantar, para ficar aí, o tempo dela para ficar em repouso e tudo mergulhado no fundo. Mas vocês conseguem ver que a água conseguiu separar, tá? A areia com maior densidade, veio até aqui um tijolinho junto. E, no caso aqui, o resto de lápis ficou em cima. Então, a flotação, ela trabalha com diferenças de densidade, tá? Essa é a flotação. Outra técnica que a gente também tem é uma técnica chamada levigação, uma técnica usada muito nas mineradoras, tá? No garimpo. Então, o que você tem? Você tem, parece uma bacia, tá? Então, aqui vocês veem na apostila, parece uma bacia, isso aqui a gente chama de bateia, tá? Essa técnica também leva em consideração a diferença de densidade dos materiais. E o que é isso? Ela vai usar a água corrente, tá? Então, por que os mineradores eles ficam assim na beira dos rios? Porque eles fazem esse processo chamado levigação. O que é a levigação? Ela usa água corrente, então essa bacia ela é um pouco mais, né, parece um prato fundo, ela é meio afunilada, e aí a água corrente passa, ela leva embora a areia, o barro, que tem densidades menores. O que fica aqui? É a parte metálica que eles têm interesse, que são os metais. Mercúrio junto com o ouro, enfim, são os metais, né, que eles estão procurando o quê? Metais preciosos, pedras preciosas. Então, como esses metais eles têm uma densidade maior, a água corrente passa, leva embora o barro, a areia, e no fundo dessa bateia fica aí essa parte de metais, ouro, outros metais, outras pedras, certo? Então, isso é chamado de levigação. Também leva em consideração as diferenças de densidades. A diferença aqui é que é com uma água corrente, é um fluxo de água que passa e leva embora os materiais, né, as matérias de menor densidade. E o que fica lá no fundo da bateia é o de maior densidade, certo? Deu para entender? Vamos para o outro, dissolução fracionada. Dissolução fracionada eu também já meio que preparei aqui para vocês, tá? Mais uma vez eu tenho aqui dois sólidos, nesse caso a areia e eu coloquei sal de cozinha, tá? NaCl. Então aqui eu tenho dois sólidos. O que a densidade fracionada ela leva em consideração? Ela leva em consideração uma propriedade chamada solubilidade.
tá? Ou seja, ela sabe que um desses sólidos aqui, ele consegue ser diluído por um meio líquido, no caso que eu vou usar água, tá? Então a gente sabe o que? O sal ele dilui em água? Dilui. Então o que eu faço? Para conseguir separar, eu acrescento água ou eu esqueci minha colherzinha para misturar isso aqui, tá? Vou misturar aqui meio... Acrescentei água, o que aconteceu? O sal diluiu na água, agora eu preciso esperar um pouquinho para decantar, porque como eu tô mexendo aqui, daqui a pouco a gente vê. Então, na dissolução fracionada, pensa em fração. Um desses sólidos vai ser diluído em água e aí vocês vão ver daqui a pouquinho o resultado. Vocês vão ver que a areia vai depositar aqui no fundo e aqui eu vou ter a água diluída com o sal. Não vou conseguir mais ver o sal, porque ele foi diluído. E aí aqui eu vou ter só água com sal, a mistura de água com sal, e embaixo separadinho a areia. No caso, no exemplo aqui é areia, tá? Lembrar que, eu já mostro pra vocês como é que ficou. Lembrar que a matéria que tem essa solubilidade, que é diluída em água, lembra que vocês viram no sexto ano. O que dilui, que no caso aqui no exemplo é a água, é chamado de solvente. O sal, que é o meu exemplo, é chamado de soluto. E a mistura de água com sal é a solução. Então, eu usei o quê? A propriedade que o sal podia ser um soluto, né? Podia ser diluído em água. A água é o meu solvente. E aí, aqui em cima vai formar uma solução de água com sal. E aqui embaixo vai ficar separado o meu sólido mais denso, que é a areia. Portanto, anotem aí. A dissolução fracionada, ela usa a propriedade de solubilidade. Um desses sólidos, dessas matérias, ela é solúvel, ela dilui em água. E aí a gente consegue ter a separação, tá? Não podem os dois diluir, gente, porque senão você vai perder tudo, tá? Você não vai conseguir separar nada. Então, no caso aqui, o que eu faço? Eu vou, né? Não vai dar tempo aqui, mas a gente esperaria... deixaria em repouso por um tempinho, ia tudo, né, acomodar, ou ia pro fundo, ou ia subir, enfim. E depois eu ia retirar essa água com o sal aqui de cima e ia ficar só com areia, tá? Aí no final eu ia ter o quê? Eu ia separar num copo água com sal, a minha solução de água com sal, e ia ficar aqui no fundinho só a areia. Esse é o método chamado de dissolução fracionada, um método muito utilizado também, principalmente nos laboratórios, tá? Para preparar várias coisas, tá? Principalmente na área da medicina, certo? Então, gente, esses são os métodos que a gente usa para separar misturas heterogêneas compostas por sólidos. Então, substâncias todas que são sólidos, exceto a tamização, que eu também posso usar para sólido e líquido, tá? Agora nós vamos ver 3 técnicas, para a gente fechar a aula aqui, 3 técnicas de separação de mistura, agora sim, contendo sólido e líquido, tá? Então, uma substância ela é sólida e a outra substância é líquida. Certinho? Primeiro método que a gente tem é o método de decantação, tá? Método de decantação é uma das etapas para tratamento da água, tá? Então, aqui no nosso caso, a Sabesp tem as estações de tratamento, uma das etapas de tratamento é o processo de decantação. Vamos pensar que isso aqui é uma água de rio, tá? A gente sabe que a água de rio, ela é turva, ela vem aqui. Então, a Sabesp coletou essa água aqui. Poderia ser esgoto, tá? Poderia ser fezes, várias coisas aqui. Então, vamos pensar que essa é uma água que chegou lá nos canos de esgoto da Sabesp. O que eles fazem? O que é a decantação? Eles colocam todo esse esgoto em tanques e deixam lá em repouso. Esse é o método de decantação. Você pega essa mistura composta por sólidos e líquidos e deixa lá em repouso, tá? Esse repouso pode ser por
horas, depende da quantidade, né? Depende do que você quer. Você pode deixar por horas, por minutos, por dias. Você vai deixar em repouso. O que você vai ver? Daqui a pouco nós vamos ver. Vocês já viram? Vou até pegar essa aqui que eu tinha usado, tá? Ó, vocês estão vendo que ficou bem... Parece que tá limpa, né? Ficou bem transparente. Perto dessa aqui, ó, que tá super turva. E daqui a pouco, se eu mostrar depois, vocês vão ver que essa água aqui, essa parte aqui, ó, vai ficar igual essa. Quase límpida, transparente, né? Claro que não vai ficar livre de tudo, mas já é uma etapa. Então, a decantação consiste nisso. Eu deixo em repouso, também por diferença, né, de densidade. Isso aqui, o que é mais denso vai ficando lá no fundo, vai se sedimentando, e o que é menos denso fica em suspensão. Depois que eles fazem, eles abrem os encanamentos e tiram só essa parte dessa água aqui. Essa fica retida, né, naquele tanque, e passa só essa partezinha aqui de cima, para ir para o próximo passo de tratamento, que a gente até vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, processo de decantação é uma mistura formada por sólidos e líquidos, onde eu deixo lá em repouso, e por diferença de densidade, o que for mais denso fica no fundo e o que for menos denso ele fica em suspensão. E aí a gente tem, eu vou tirando isso aqui, fico com o meu líquido decantado, e a parte aqui do fundinho fica aqui, tá? Método chamado então de decantação, tá? Próximo passo. Então, isso eu levo muito em consideração, além da densidade, eu levo em consideração a força da gravidade, tá? Lembrar que a força da gravidade, ela tá atuando aqui o tempo todo. Porém, tem momentos, tem hora que só a força da gravidade não vai resolver, tá? E aí a gente usa um outro método chamado centrifugação. Centrifugação é muito utilizada, por exemplo, quando a gente colhe uma amostra de sangue, faz um exame de sangue, um hemograma, tá? O que acontece? Coloca lá, você recolhe o sangue naquele tubo de ensaio, esses tubos de ensaio vão todos para uma centrífuga. O que é uma centrífuga? É um equipamento que gira em alta rotação, tá? Ele gira muito rápido. Pensa aí na máquina de lavar que centrifuga, ela começa a rodar feito louca. A centrífuga dos exames de sangue também faz isso, você coloca vários tubinhos de ensaio e fica rodando, rodando, rodando. Com essa alta rotação, a parte sólida é jogada para o fundo do tubo de ensaio e a parte líquida fica em cima. E aí eles fazem a análise, tá? Lembrando que no caso do sangue, o que vai para o fundo são as células sanguíneas, então lá, eritrócitos, os leucócitos, as plaquetas, e a parte líquida é o plasma, tá? O plasma sanguíneo, que a maior parte é feita de água. Então, só que desse jeito não dá para eu fazer só uma decantação, tá? Eu tenho que usar aí um equipamento chamado centrífuga, que pela alta rotação consegue fazer essa separação, certo? Essa é a diferença. Decantação você deixa lá em repouso, não mexe, fica lá quietinho. Você não usa nenhum artifício. Na centrifugação, você usa a centrífuga, que é esse equipamento que faz essa autorrotação. Então, ela gira muito rápido. E a última técnica para nós separarmos sólido de líquido, uma técnica também muito utilizada. E o próximo passo da decantação, no tratamento das águas, dos esgotos, é o processo de filtração, né? Quem nunca realizou uma filtragem? Quem faz café, quem gosta de tomar café, que faz café todo dia faz aí um processo de filtração. O que é filtração? Eu utilizo um filtro, esse filtro pode ser de pano, pode ser de papel, né, de tecido, pode ser metálico, enfim, eu tenho vários tipos de filtro, e esse filtro eu passo lá o meu líquido, né, o meu líquido com sólido. O filtro, ele retém a parte sólida e do outro lado, embaixo do filtro, passa a parte líquida, tá? Então, o filtro, ele retém a matéria sólida, e o que passa por esse filtro, que fica, né, o que passa, o resultado, o produto final, é um líquido filtrado. Onde a gente usa isso? Nos filtros de água, né? Então, pode ser filtro de barro, pode ser filtros
elétricos, né? Então, quem usa aquele filtro de barro, você tem no meio do filtro de barro a vela. Os filtros, geralmente, eles são porosos para conseguir pegar, reter essas partículas sólidas. Então, você tem a vela e aí nessa vela, vocês podem ver, quando você compra, ela é branquinha, ela é clarinha. Depois, quando chegar a época recomendada para trocar, ela tá tudo escura, um amarelo bem escuro ou amarronzada, porque são as partículas sólidas que vêm, né, da água, do encanamento, da caixa d'água e ficam paradas lá. Então, a gente, né, a filtragem a gente faz muito. Piscina, também tem o filtro lá, né, o filtro da piscina para pegar aí essas partículas sólidas. Onde mais a gente tem filtro? Nos carros, tá? No carro a gente tem tanto o filtro de ar, do ar-condicionado, quanto o filtro do motor. Por quê? Para realizar a combustão é a queima de combustível, né? De etanol, de óleo diesel, de gasolina. Para realizar essa queima, você precisa realizar a combustão. Então, o ar no carro entra, né, pelo motor, e aí não pode entrar partículas sólidas, senão poderia danificar esse motor. Então, você tem um filtro onde retém essas partículas sólidas. Mesma coisa no ar-condicionado. Vem aí o ar da atmosfera e a gente sabe que esse ar ele tem o quê? Ele tem poeira, ele tem poluentes, ele tem várias partículas sólidas. Faria muito mal pra gente. Então, a gente tem o filtro do ar, que deve, inclusive, né, ser trocado com uma determinada frequência. Você precisa trocar, porque senão esse ar ele fica inadequado, tá? Então, esse é o processo de filtração. Aspirador de pó também tem filtro, tá? Então, você liga lá o aspirador, junto lá com o ar vem as partículas sólidas, ele retém, o filtro retém esses sólidos. E no café matinal. Na situação do café, a gente tem duas técnicas empregadas. Uma é a filtração, então você vai lá jogar a água no filtro, no coador lá, e fica o pó de café no filtro e desce o café. Além disso, você tem uma outra técnica ainda chamada extração. Pode ver, a água que você jogou lá no começo do café, ela não vai sair transparente, ela vai sair preta, né, marrom escura, sei lá. Por quê? Porque ela está extraindo daquele pó as substâncias que fazem parte da composição do café. Então, além da filtragem no café, a gente também tem uma outra técnica chamada de extração. Ele filtra lá, então a primeira coisa que eu faço é filtrar o café, né? Filtrar a água, pegar lá o pó, e aí a água quente que a gente coloca tem esse processo, tem essa propriedade de extrair as substâncias do pó de café. Por isso que o resultado da minha filtração é um líquido escuro, porque ele está extraindo os componentes do café, certo? Então, lembrar que para eu extrair coisas, para eu separar misturas sólidas, eu tenho 6 técnicas de sólido para sólido: catação, atração magnética, a flotação, a tamização ou peneiração, tanto faz, a dissolução fracionada e a levigação, tá? E lembrar que a peneiração também pode ser de sólido para líquido. Técnicas de sólido para líquido: eu tenho a decantação, tá? Que é aquele que deixa em repouso e você tem aí o líquido. Deixa eu mostrar como é que ficou. Ainda não tá ótimo, ó. Se eu deixar mais tempo, ela vai ficar mais transparente. Eu tenho, então, para separar sólido de líquido, a decantação, a centrifugação e a filtração. E também eu posso considerar a tamização, que é a peneiração. Beleza, gente? Na próxima aula, a gente vê a separação de misturas de líquidos, tá? Então, misturas formadas por líquidos. E a gente também vê a separação de misturas homogêneas, não heterogêneas, não substâncias que você claramente vê que tem duas fases. A gente vai ver substâncias que é uma coisa só, tá? As misturas que é uma coisa só, que são as misturas homogêneas. Mas isso fica para a próxima aula, senão a cabecinha de vocês aí dá um nó, tá bom? Pessoal, organizem aí essas informações no caderno, lembrando que desde classificação das substâncias da matéria já é segundo bimestre, tá? Então se organizem, um grande beijo e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.